Oi, meus amores, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 3 detalhes que eu garanto que se você colocar em prática, se você tiver noção disso que eu vou falar aqui hoje, você vai ter uma vida muito, mas muito mais feliz. Um relacionamento assim, sabe quando vem aquela lampadinha da Eureka? Tum! Mas antes, claro, já deixa aquele joinha amigo pra gente, se inscreve aqui nesse canal lindo, maravilhoso, que toda semana tem conteúdo, tem diversão, tem novidade. A gente fala de relacionamento, a gente fala de autoestima, a gente fala de sexualidade, tudo de uma forma muito divertida. Então se inscreve aí, ok? Não sei se você sabe, mas eu tenho uma formação, eu sou Master Coach em relacionamento e hoje eu vou trazer uma ferramenta para você aplicar não apenas no seu relacionamento, mas em tudo na sua vida, que são o quê? Os círculos da influência. Então a gente divide a nossa vida, todos os aspectos, relacionamento, saúde, nas finanças, na família, enfim, em todas as áreas da sua vida, que são o quê? Os 3 círculos da influência. Como que é isso? Coloca aqui pra mim na tela uma imagenzinha, por favor. Então a gente tem o primeiro círculo, que é o círculo das coisas que nós controlamos. E o que é que você controla? Você consegue controlar as suas emoções, os seus sentimentos, o que você fala, o que você deixa de falar na hora correta, as suas atitudes, os seus pensamentos, a gente consegue controlar. A gente acha que não, que é o pensamento quem controla a gente, mas não, na verdade, nós é que temos que controlar os nossos pensamentos a fim de não passar o dia inteiro pensando só coisa ruim, só coisa negativa, só tragédia, só vendo o lado ruim das coisas. Então nós temos que aprender a controlar. Esse é o primeiro círculo e é sobre ele que nós temos total domínio. O segundo círculo é o círculo da influência, ou seja, você não controla, mas você influencia. E aí é que tá a questão. Quando a gente entra em um relacionamento, você, meu amor, não consegue, eu sinto muito em te dizer essa verdade, mas você não consegue controlar o outro. Você não controla as emoções do outro, você não controla os pensamentos do outro, você não controla as atitudes do outro. E aí eu penso quando a gente é mãe, porque quando a gente é mãe também é um relacionamento, né, de mãe e filho. Você fala, não, mas ele é meu filho, eu mando nele. Lê do engano, amor. A gente não controla os nossos filhos, a gente influencia a atitude deles, mesmo quando eles são muito pequenininhos. Vou te dar um exemplo típico disso daí. A pessoa começa a se envolver com outra, aí começa a ver alguns defeitinhos, algumas qualidades não tão virtuosas assim, que ela pensa, ah não, gente, mas isso daí, ó, vai ver só, depois que ele casar comigo, eu mudo isso daí nele. Não é assim que funciona. Se a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de vício do qual você não compartilha de forma alguma, seja beber, seja fumar, seja qualquer outra característica que ele tem, que pra você não aceita, não admite, pra você te incomoda bastante, mas o amor tá tão lindo, a paixão tá tão grande naquele momento que você fala, não, mas é porque ele toma essa cervejinha aí, mas é só socialmente, porque a gente tem essa capacidade de mentir pra gente, que é uma coisa maravilhosa. Nem é sempre, nem é todo dia. Você vai ver só, depois que ele começar a namorar comigo, eu tenho certeza que eu vou mudar isso daí. E aí quando você vai ver, você já tá 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, 3, e o outro continua lá com as mesmas características. A gente não muda o outro. O que você controla? A sua decisão de permanecer ou não ao lado daquela pessoa. E pode acontecer do outro, por amor ou por alguma outra característica, mudar? Eu acredito que sim, desde que você seja firme na sua decisão. Então se você fala assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu não admito pessoas que fumam. É um exemplo, tá, gente? Eu não admito, eu não gosto de pessoas que fumam. Eu não quero levar isso para os meus filhos e eu quero ter um relacionamento mais sério com você. Então agora você tem 2 opções. Ou você para de fumar, ou nós vamos ter que terminar. E isso você controla. E aí o outro vai tomar a decisão dele. Se ele fala assim, não, eu vou parar de fumar pra gente poder continuar junto, e não mantiver a palavra dele, o que você faz? Você tem que ir na sua zona de controle e realmente dizer, olha, você não cumpriu o acordo que nós fizemos, então por conta disso eu prefiro que a gente termine. E dessa forma a gente vai conseguindo se livrar dos embustes da vida. E aí a gente tem o terceiro círculo, que é o quê? Coisas que a gente nem controla e nem influencia. Como o tempo, o clima, o trânsito, são coisas que a gente não consegue ter nenhum poder
sobre elas. E aí é que começa o grande sofrimento do ser humano. Vou dar um exemplo aqui no escritório, hein, minha gente? Tem dia que vai dando 6 horas aqui da tarde, o povo olha aqui por essa janela e fala, meu Deus do céu, vai chover. Não pode chover às 18 horas, porque às 18 horas eu tenho que sair daqui e pegar um ônibus. A pessoa sofre porque ela não quer que chova. Tem como controlar? Tem como influenciar? Não tem como fazer essas coisas. Ai, Kátia, mas aí é um sofrimento que é inevitável. Não, cara, é só você arranjar um guarda-chuva. A gente sofre porque a gente quer controlar o outro, ou porque você quer saber a hora que o outro vai chegar, a hora que ele vai te mandar mensagem, a hora que ele vai te responder, o dia que ele vai te convidar para sair para jantar, se ele vai te levar para jantar, você quer controlar a roupa que ele vai usar quando for sair para jantar com você? Não tem como. E quando a gente passa a entender o que está sob o nosso controle e que as outras coisas nós conseguimos no máximo influenciar e entender que esse círculo das coisas que a gente nem controla e nem influencia, ele é extremamente grande, a gente passa a viver com mais harmonia, com mais paz, com mais tranquilidade, com mais afetividade dentro do nosso relacionamento. E como é que você vai colocar isso daí em prática no seu dia a dia? Tá dentro de um relacionamento. E aí você ficou muito puta naquele dia, por exemplo, vamos supor que é seu aniversário de casamento. E você, dentro da sua cabeça linda, criou uma expectativa maravilhosa de que seu marido vai se lembrar daquilo e ele vai te levar para jantar no melhor restaurante da cidade, que só você dentro da sua cabeça sabe qual que é o melhor para você naquela semana. E aí você quer que ele te mande flores a tal horas. E aí você quer que ele abra a porta do carro a tais minutos, te leve para jantar. Peça esse cardápio que tá dentro da sua cabeça. Tem como o outro saber disso? Tem como você controlar essas coisas? Absolutamente não. O que você pode fazer então sabiamente, já sabendo desses 3 círculos, você consegue influenciar o outro. Então, pra parar com o sofrimento, você pensa, hoje é meu aniversário de casamento, vou ficar esperando ele lembrar, vou ficar esperando ele lembrar, vou ficar esperando ele lembrar. Amor, homens e datas são 2 coisas que não combinam muito assim, então para de sofrer. Já fala, meu amor, hoje é o nosso aniversário de casamento e eu adoraria sair pra jantar com você no restaurante tal. Segue o contato pra você fazer a nossa reserva. Pronto, você consegue influenciar. E aí a gente começa a parar de ter brigas desnecessárias dentro do nosso relacionamento. Vamos pensar numa outra hipótese aqui. Tô solteira e quero muito fazer com que aquele carinha se apaixone por mim. E aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tenho certeza que vai dar certo, ele vai gostar de mim. Tem como ter esse controle? Não! Porque você não controla o sentimento do outro. E na minha opinião, qual é a melhor forma então de influenciar o outro? É você realmente mostrar aí as suas virtudes e os seus valores já nesse começo de relacionamento. Aprender mais sobre o assunto, estudar. Gente, eu acho que, como diria meu pai, conhecimento é algo que nunca ocupa espaço na mente da gente, sempre a gente aprende alguma coisa. E aí você tá no seu círculo de influência. Então tem controle, ainda assim você vai ter controle sobre a reação ou ação do outro? Não. Chegou a um certo momento, percebeu que o cara realmente não tá afim, não tá interessado, você tem 2 opções. E essas opções são as opções que você controla. Aí sim, porque ela diz respeito a você. Você pode se desesperar, se jogar no chão, se descabelar, falar, meu Deus, você tá vendo, eu vai gostar de mim. Ou você pode entender, gente, mas não sou eu, é ele. Eu não tenho como obrigar a ele a gostar de mim. Beleza. Vou então o quê? Próximo. Vou procurar uma pessoa que combine mais comigo. Então a grande questão é, diante de qualquer situação que começa a te causar um sofrimento, diante de uma situação que começa a te causar um certo desconforto, uma certa ansiedade, os pensamentos começam a turbilhar, você começa a ficar ansiosa, para e se pergunta, eu tenho controle sobre isso daqui? Eu tenho como influenciar isso daqui? Ou isso daqui é totalmente away e fora do meu controle e da minha influência? Sendo totalmente away, o que eu consigo controlar? As minhas emoções. É o que a gente chama hoje em dia aí, né, que o Daniel Goleman trouxe pra gente de inteligência emocional. E aí quando a gente aprende a fazer isso de uma forma racional, vocês vão ver como a nossa vida começa a ficar muito mais leve, muito mais fácil, muito mais tranquila e passa a levar a gente realmente a esse caminho que é o caminho da felicidade. E cara, de verdade, serve para qualquer situação na vida. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático, um exemplo do dia a dia. Trânsito. Tem como você controlar o trânsito? Não. Tem como você
influenciar o trânsito? Não. O trânsito, ele tá no seu terceiro ciclo, coisas que você nem controla e nem influencia. Mas você pode se planejar para aquilo ali. O seu planejamento depende do seu controle. Entende que a gente consegue controlar o que depende de nós? Tô no trânsito, cara, usa o seu tempo de uma forma útil, de uma forma que você controla. Então, vai escutar um podcast legal, vai praticar seus exercícios de pomparismo aí na hora que você estiver no trânsito, porque isso você consegue controlar. Se você não está dirigindo, vai respondendo os seus e-mails, vai organizando a sua vida, mas usa o seu tempo de uma forma que seja útil para você, porque isso você consegue controlar. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é essa questão da gente parar de sofrer por coisas que a gente nem controla e nem influencia. Então, foque a sua energia e a sua atenção no que depende de você, no que você controla. E mediante qualquer situação da vida que você percebeu que você está perdendo o controle daquela emoção, pare e se pergunta: eu consigo controlar, eu consigo influenciar ou eu não consigo nada disso? E não conseguindo, o que eu posso fazer então pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos? E assim, buscando sempre o autodesenvolvimento e o autoconhecimento que eu falo tanto aqui com vocês no nosso canal, porque ele é baseado em 3 pilares: autoconhecimento, relacionamento e sexualidade. Eu espero então que esse vídeo te ajude no desenvolvimento do seu autoconhecimento e dos seus relacionamentos. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha amigo e faz o seguinte então, deixa aqui nos comentários para eu saber alguma situação que já aconteceu com você, que se você soubesse dessa dica dos 3 círculos, você teria agido de uma forma diferente. Isso é um excelente exercício para você já ir trabalhando a sua mente para se comportar de uma forma diferente caso a situação venha a ocorrer novamente. Vou esperar aqui para ler teu comentário, hein? Um super beijo para vocês. Tchau, tchau.